dos anos 2000 era terra sem lei, a gente já sabe, mas tem algumas coisas que surgiram na internet nessa época que eram tão assustadoras que me traumatizaram até os dias de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, eu coloquei algumas coisinhas ali atrás pra não ficar tão vazio de fundo, e a área, ela é um objeto do cenário, como vocês podem ver. E, gente, olha como ela é inteligente. Ela tava sentada aqui do meu lado e ela não tava aparecendo na câmera. Daí eu falei pra ela que se ela ficasse na mesa ali atrás, ela ia aparecer. E ela foi. Agora ela voltou a sentar aqui do meu lado. Mas enfim, será que ela entendeu? Eu quero acreditar que sim. Esse lugar aqui do meu apartamento novo vai ser onde vai ser o cenário oficial, que eu espero que esteja pronto muito em breve, mas essa mesa aqui vai sair e vão ter umas coisinhas na parede. Mas como eu vou fazer esse vídeo mostrando várias coisas pelo meu computador, eu achei que ia ser o lugar ideal pra gravar. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas e esse vídeo não é tão roteirizado como os meus outros. Por quê? Porque são muitas coisas que eu vivi nessa época que eu acho que vocês vão se identificar e vocês vão lembrar. Só que como eu vivi muito isso, eu nem precisei de roteiro. Tipo, eu já sei exatamente quais são as coisas. E eu queria relembrar com vocês algumas das histórias mais assustadoras que apareciam na internet no começo dos anos 2000, até ali pra 2010, vai. Uma época que a gente não tinha tanto redes sociais, que era muito fácil acreditar nas coisas que estavam lá, que tinham vários fóruns bizarros e sem regulamentação alguma, onde qualquer pessoa poderia colocar literalmente qualquer coisa. Eu era uma criança e pré-adolescente muito curiosa, então eu ficava navegando na internet nesses fóruns assustadores. Algumas coisas eu me arrependo, outras, bom, pelo menos me trouxeram conteúdo pro canal. Em primeiro lugar, a gente tem a corrente mais assustadora que ficava sendo repassada pelo Orkut. Eu não sei se hoje em dia as pessoas ainda passam correntes, na verdade eu acho que sim, né? Mas basicamente é uma historinha que você manda pra pessoa e se ela não passar pra uma quantidade determinada de outras pessoas, vai acontecer algo muito ruim com ela. Sei lá, ela vai morrer em 7 dias, ela vai ser atropelada. E a corrente que perdurou por mais tempo no Orkut foi a da Samara. Na época em que essa corrente começou a aparecer, era uma época em que os filmes do Chamado estavam muito em alta. Então tava todo mundo com muito medo da Samara andando por aí. Se vocês não sabem quem é a Samara ou se vocês nunca assistiram o Chamado, vou deixar no card o vídeo em que eu falo sobre a história real e um pouquinho sobre esse filme. E aí um dia alguém teve a brilhante ideia de escrever uma corrente falando que era Samara. A corrente dizia o seguinte: Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria se tivesse viva. Juro, esse começo era muito icônico. Morri aos 13 anos em Cascavel, Paraná. A cidade onde ela tinha morrido variava, de acordo com a corrente. Tinham várias correntes diferentes. Eu andava de bicicleta quando eu não pude desviar de um arame farpado. O pior foi que o dono do lote não quis me ajudar. Riu bastante de mim após agonizar por 2 horas. Enroscada no arame, eu faleci. Dá pra ver que a pontuação dessa corrente era bem difícil, né? O português complicado aqui. Através dessa mensagem, eu peço que façam com que eu possa descansar em paz. Descansar com C cedilha. Envie isso para 20 páginas e a minha alma estará sendo salva por você e pelos outros 20 que receberão. Agora que fica a parte tensa. Caso não repasse essa mensagem, vou visitar-lhe hoje à noite. Assim você poderá conhecer o tal arame bem de pertinho. Eu não lembrava dessa parte. Dia 15 de julho, Mariana resolveu rir dessa mensagem. Ai, meu Deus, gente, eu tô rindo da mensagem. Resolveu rir dessa mensagem. Uma noite depois, ela sumiu sem deixar vestígios. No caso, se eu nunca mais postar vídeo no canal, vocês sabem que foi porque eu não repassei a mensagem dessa Samara. Na verdade, tô repassando, né? Porque eu tô fazendo aqui no vídeo. O mesmo aconteceu com Kari, dia 18 de outubro. Não quebre essa corrente, por favor, a não ser que queira sentir a minha presença. Sério, eu lembro que quando eu recebia isso no Orkut, eu repassava imediatamente. Eu tinha muito medo da Samara. Ela foi o meu grande trauma de infância e
que eu tinha certeza que ela ia vir atrás de mim se eu não repassasse. Algumas outras variações também falavam de outras formas que elas teriam morrido. E aqui, vou deixar claro que a gente tá começando pelo mais leve, tá? Dessas coisas da internet. Vai ficando um pouco mais assustador. Vocês eram da época da corrente da Samara? Comentem aí. Uma outra imagem que circulava muito nessa época na internet era uma imagem de uma garotinha em um corredor de hospital, talvez. Olhando essa foto nos dias de hoje, a gente percebe que ela é muito falsa, mas ela saiu até nas notícias aqui no Brasil, tipo no jornal estavam falando dessa imagem que estava aterrorizando todo mundo. Como vocês podem ver, não só é uma garotinha de cabelos compridos que parece estar segurando uma boneca nesse corredor, também ela é uma imagem em 3D. Eu nunca usei aqueles óculos 3D para ver se ela pulava da imagem. No caso, seriam aqueles óculos que era uma lente vermelha e a outra azul. Bem antigo, né? Hoje em dia não tem mais isso. Mas eu lembro que eu tinha tanto medo que eu jamais iria tentar, porque vai que a menina sai da tela. A história dessa foto dizia o seguinte: um fotógrafo na Indonésia estava fazendo uma cobertura dos tumultos em um dos prédios localizados na vizinhança da cena do crime, né? Não tem informação nenhuma. Qual cena do crime, qual vizinhança, qual condomínio. Que também é, por coincidência, um dos locais onde tiveram um massacre imenso. Ele estava tirando uma foto de um corredor vazio e isso apareceu quando os negativos foram revelados. E aí tinha essa foto da menina, mas também tinha uma outra explicação que rolou na internet, que diz respeito a um fotógrafo chamado Kur Hans, que fazia cobertura jornalística de um hospital que estava sendo reinaugurado. E aí, quando ele foi revelar as fotos para ilustrar a manchete, ele se deparou com essa surpresa. O que a gente tem em comum nessas versões é que seria um hospital na Indonésia. Pesquisando um pouco mais a fundo, além do que a gente via na superfície dessa imagem, a lenda criou até um nome para a garota. O nome dela seria Catherine Malin. Ela tinha 11 anos quando, depois de uma grande explosão, o pai dela faleceu e deixou para ela uma boneca. Depois do incidente, a mãe dela decidiu se mudar de casa junto com a filha e com o cachorro da família, mas de acordo com elas nunca mais teriam tido paz por conta dessa boneca. Então, depois de mortes suspeitas começarem a acontecer em volta dela, ela teria sido internada em um hospital psiquiátrico. Quando a mãe foi visitar ela nesse hospital com a boneca, para a filha ver a boneca de novo, a filha teria a atacado. E não só isso, ela ingeriu o coração da mãe logo em seguida. E aí, o pânico foi instaurado, a má fama da boneca também foi crescendo e a decisão foi incinerá-la. Teria sido nesse momento que o hospital que a garotinha estava pegou fogo, depois ele precisou ser reconstruído e reinaugurado. E aí chegou o tal fotógrafo tirando fotos para reinauguração e encontrando a menina fantasma. Não dá pra ver que as pessoas ficaram bem criativas nessa história. Em 2002, o site E-Farsas, que aponta as fake news da internet, falou que a imagem era falsa. E aqui a gente fala nossa, sério? Ela teria sido manipulada digitalmente, mas foi só em 2021 que a gente descobriu a verdade de onde ela teria vindo. A imagem é de um livro de terror chamado Super Horror Experience. O livro foi publicado em 93 e ele tem várias histórias de terror e também imagens para serem vistas em 3D com o óculos que vem junto com o livro. Na foto original, a gente consegue ver que aquele corredor não era de um hospital, mas sim de uma escola. Em seguida, a gente tem outra coisa que eu não sei nem como nomear, mas era muito assustadora. Eu não sei se vocês lembram dessa imagem que tá passando aqui na tela, que é de um carro percorrendo uma estrada toda verde, ou até mesmo esse labirinto que você tinha que ir passando com o mouse e quando chegava no final, você tinha que tomar muito cuidado para não esbarrar nas paredes, porque caso você fizesse isso, ia vir um grande jump scare. Eu não consigo nem falar para vocês quantas vezes eu fiquei com medo de abrir links que os meus amigos tinham me mandado e no final ter esse susto. Eu nunca nem tinha assistido os filmes do Exorcista, mas depois de ver essa menina pulando na minha tela tantas vezes, eu já fiquei traumatizada. O que eu acho engraçado é que eram coisinhas tão toscas, mas que a gente caía mesmo assim e achava muito inovador. Nessa linha de vídeos e imagens, a gente também tinha um negócio chamado Mindfuck. Eu não sei se isso chegou até vocês ou se vocês já
procuraram essas imagens em algum momento. Mas eu lembro que eu ficava olhando diversas vezes os mindfucks em fóruns e eles eram imagens aleatórias que tinham alguma coisa escondida. Eu vou colocar alguns exemplos aqui na tela e nem todas eram assustadoras, mas elas davam susto. Por quê? Era uma imagem com algum detalhe escondido. E aí ela dizia alguma coisa como: quando você vê, você não vai acreditar. Então eles forçavam você a ficar analisando cada detalhe da imagem. Então nessas imagens tinha algum elemento que você percebia depois que estava te observando o tempo todo. Para mim, a mais assustadora, a que eu levei um susto maior, é uma imagem que é tipo um sótão, um porão muito escuro e tem um círculo vermelho ali no fundo. E aí, como tem esse círculo vermelho, você fica tentando olhar dentro dele para ver o que tem lá. Só que não tem nada. E aí, quando você olha pro lado, você vê que tem um olho de um garotinho te observando. E eu levei um susto bizarro. Ó, tem esse outro exemplo aqui que parece ser uma cidade toda nublada, e aí você vê lá no fundo tem um Tiranossauro Rex chegando. Algumas são mais óbvias, mas outras você tem que observar por muito tempo para tentar entender. Por enquanto tá tranquilo, né? Por enquanto são coisas mais de dar susto. Mas também tinham alguns vídeos muito bizarros nos primórdios do YouTube, e vídeos que chegavam com um usuário muito aleatório, que não tinha seguidores, que não tinha um rosto, que não tinha um nome, e que criavam uma história sobre aquilo que a gente estava vendo. Um dos mais famosos era um vídeo chamado Mariana Mordegard. Esse vídeo era um vídeo de um homem que ficava sentado olhando para a câmera com um ambiente totalmente vermelho. Então ele estava nesse cômodo com uma luz vermelha e aí as expressões dele iam mudando, iam ficando mais assustadoras. E a história desse vídeo era ainda mais bizarra. Ela contava que pessoas do próprio YouTube que trabalhavam lá teriam visto a versão completa do vídeo e logo depois de assistir, eles teriam arrancado os próprios olhos. Por conta disso, era impossível encontrar o vídeo completo, só foi permitido que ficassem alguns segundinhos ali e mesmo que você assistisse esses segundos, você poderia ter reações estranhas no seu corpo. Eu, uma pré-adolescente com, sei lá, 11 anos de idade, acreditava 100% nessa história e eu morria de medo de ficar olhando pro rosto desse cara. Algumas pessoas começaram a analisar mais a fundo as expressões dele, dizendo que ele tinha um sorrisinho sinistro. Outras diziam que ele falava alguma coisa, ou que eles ouviam vozes. E é muito engraçado o poder dessas histórias de se espalharem, porque cada pessoa que assistia ia aumentando um pouco mais aquilo. É claro que essa história também foi desmascarada depois, ninguém arrancou os olhos e até hoje a gente não sabe exatamente quem foi a pessoa que fez o upload daquele vídeo. A história original diz o seguinte: o vídeo completo tem duração de 2 minutos e foi removido pelo YouTube depois que 153 pessoas viram o vídeo e arrancaram seus olhos e os enviaram para o escritório principal do YouTube em San Bruno. Essas pessoas também tinham tirado a própria vida de várias maneiras diferentes. Ainda não se sabe como eles conseguiram enviar os seus olhos depois de arrancados. Olha aí o furo da história, né? A pessoa arranca os próprios olhos, tira a própria vida e depois manda os olhos pro pessoal do YouTube. A inscrição enigmática que esculpiram em seus antebraços ainda não foi decifrada. Depois ela segue dizendo: o vídeo em si foi visto por apenas um membro da equipe do YouTube que começou a gritar após 45 segundos. Esse homem tá agora sob sedação constante e é aparentemente incapaz de recordar o que viu. As outras pessoas que estavam no mesmo quarto que ele enquanto ele assistia desligaram o vídeo, dizendo que tudo que ouviram na época era um som de perfuração de alta frequência. Nenhum deles ousou olhar para a tela. Também dizem que o homem no vídeo nunca foi identificado. Eu acho que a gente pode falar que o Mariana Mordegard foi uma das primeiras creepypastas da internet. E aí a gente entra no tema creepypastas também. Para quem não é familiar com esse termo, apesar de eu achar que vocês aqui no canal já conhecem bastante, porque a gente conta várias creepypastas aqui, as creepypastas
creepypastas são histórias de terror inventadas que foram contadas na internet. Como se eu escrevesse um conto de terror e colocasse online como uma creepypasta. A grande maioria dessas histórias não são reais. Na verdade, para ser uma creepypasta, não pode ser real, mas eu acredito que muitas delas podem ser inspiradas em histórias reais. O auge das creepypastas foi até ali por 2014. Até aquela época, muita gente lia essas histórias e algumas foram se tornando mais famosas do que outras. Um exemplo de uma creepy muito famosa é a do Slenderman, que depois gerou filmes, gerou livros sobre o assunto. A gente também tem o Jeff the Killer. Essa imagem aqui que vocês estão vendo pode parecer familiar. Esse homem, se eu posso dizer que é um homem, essa figura seria o Jeff. E essa imagem do Jeff não foi usada só na creepypasta dele. Em vários artigos ou então em histórias sinistras colocam essa imagem para assustar as pessoas. Resumindo a creepypasta, ele seria um adolescente que sofreu um incidente terrível em que um dos valentões da escola incendiou o rosto dele e depois abusou dele sexualmente. Então ele ficou com essa aparência toda desfigurada que é a da foto. Só que ao invés do Jeff ficar perturbado com o que aconteceu, ele desenvolveu uma estranha afeição pelo novo rosto dele. Só que essa afeição foi levando ele à loucura, e aí ele começou toda uma onda de assassinatos em série. Ele também se tornou uma pessoa que tinha desejos homicidas insaciáveis. Muita gente tinha medo do Jeff e medo dele ir atacá-los na casa deles enquanto eles estivessem dormindo. Também nessa época surgiu um outro vídeo que as pessoas consideravam assustador, mas que na verdade tem uma história muito triste. Eu, particularmente, como não conhecia a história e ela era passada dessa forma, como um vídeo amaldiçoado, eu ficava com medo. O vídeo ficou conhecido como Obedece a la Morsa. Ele começou a rodar na internet no dia 5 de outubro de 2007. Por que que o vídeo tinha esse nome? Porque ele foi postado em um canal do YouTube chamado Obey the Walrus, que seria Obedece a la Morsa em inglês. Nesse vídeo, a gente tinha uma garota que estava sapateando enquanto ela segurava um guarda-chuvas. Em alguns momentos, tinha alguns closes no rosto dela enquanto ela olhava para a câmera. E aí era a mesma vibe do Mariana Mordegard. Se você assistisse o vídeo, você ia ser amaldiçoado. Só que esse vídeo ele foi adulterado da versão original dele. As pessoas mudaram a música e também mudaram o ritmo, deram uma acelerada, em alguns momentos deixaram meio em câmera lenta. Só que por que essa história é triste? Esse vídeo, na verdade, é um trecho de um documentário chamado The Goddess Bunny, de 98. A mulher que aparece no vídeo se chama Sandy Crisp. Ela sofria de poliomielite e aí quando ela foi procurar atendimento médico, o atendimento não foi bom. Os médicos eram bem negligentes e eles implantaram uma haste de aço na coluna vertebral dela, com o fim de fortalecê-la. Só que isso afetou a postura dela, além de impedir que ela crescesse mais. A Sandy também tinha uma história muito triste quando ela era criança, ela sofreu abuso sexual. E aí quando ela chegou na idade adulta, ela decidiu ser drag queen e ela adotou o nome artístico The Goddess Bunny, que é o mesmo nome do documentário dela. Ela ficou muito famosa e ela ganhou muita notoriedade ali em Hollywood. Então é muito triste que as pessoas pegaram imagens do documentário dela, mostrando toda a trajetória de sucesso dela, para transformar em algo ruim, para deixar outras pessoas com medo. Até porque não tem nada que dá medo naquele vídeo. Só dá medo porque eles colocaram um áudio distorcido. E também criaram toda uma história assustadora por trás. A Sandy lutou muito para ter esse vídeo retirado da internet. Ela também comentou em algumas entrevistas sobre o que tinha acontecido. Infelizmente, ela faleceu em 2021 com 61 anos de idade por conta de Covid. Mas, gente, olha as fotos dela. Ela era maravilhosa e ela inspirou várias gerações. Muitas pessoas a descreviam como uma pintura surrealista, mas na vida real. Como próximo tópico, eu quero falar de 2 jogos de terror que foram icônicos nessa época. O primeiro era o Take This Lollipop. Esse jogo foi lançado na internet em 2011 como uma forma de curta-metragem interativo. O intuito desse curta era conscientizar os pais a falarem para os seus filhos não aceitarem doces
milhares de estranhos. E eu acho muito bizarro que isso foi lançado há muito tempo atrás e é muito real nos dias de hoje, porque também foi um grande alerta pra gente não compartilhar tantas informações nossas online. Quando você ia jogar o jogo, você autorizava que ele pegasse informações do seu perfil do Facebook que iam ser utilizadas brevemente e, de acordo com eles, depois apagadas. Ele mostrava um tal de perseguidor do Facebook. Esse cara ficava digitando e acessando informações pessoais no computador dele e mostrando as suas informações na tela. Então, nesse curta, você via que tinha alguém acessando os seus dados, uma pessoa assustadora. E aí esse perseguidor vai ficando cada vez mais agitado conforme ele descobre as informações, até ele localizar a casa do usuário. Aí ele abre o Google Maps e encontra todas as informações necessárias para chegar até a sua casa, de acordo com as informações que você autorizou no Facebook. E aí no final esse perseguidor coloca a sua foto do perfil ali no painel e aí ele é visto dirigindo o carro até a sua casa. No final do filme tem a imagem de um pirulito azul com uma lâmina de barbear. Embaixo da imagem tem o nome do usuário do Facebook do espectador e também o nome da próxima vítima do tal perseguidor. Então assim, era um joguinho bem interativo que você podia jogar, só que se você era criança principalmente, jogando aquilo, era muito assustador. Até porque eles colocaram um ator que tinha uma cara meio sinistra. Inclusive eu acho que eles vão relançar esse Take This Lollipop, que eu tentei entrar no site, mas tinha que pagar uns negócios lá, não entendi muito bem. E o segundo jogo é o Hotel 626. Eu não sei quantas vezes eu joguei esse negócio. Ele foi um jogo de navegador que foi lançado no Halloween de 2008. Um ano depois foi lançado o segundo jogo, que é o Asylum 626. Os dois jogos foram criados por um estúdio fictício da Doritos. Era uma estratégia de marketing para trazer de volta dois sabores do salgadinho. Só que os jogos foram tão bem recebidos que eles ficaram até por mais tempo no ar. Era um jogo que você podia jogar só das 6 da tarde às 6 da manhã, ou seja, só no período da noite. E eu lembro que quando eu jogava, eu ficava em choque que só podia ser à noite. Eu morria de medo até eu descobrir que você podia trocar o horário do seu notebook e enganar eles que era 6 da tarde, sendo que era meio-dia. No primeiro jogo, você tinha que correr por um hotel mal assombrado para escapar, só que daí você ficava lidando com algumas entidades bem hostis no meio do caminho. Por exemplo, uma das fases você tinha que tirar fotos de uma empregada assustadora dentro do banheiro. E aí ela morria quando você conseguia tirar uma foto do rosto dela. Mas era muito assustador, porque você estava só lá com a câmera e você não enxergava nada, você só enxergava com o flash. Então, cada hora que vinha o flash da câmera e você via a foto, você conseguia ver um vislumbre do cabelo dela, até chegar no rosto de verdade. Depois, você tinha que embalar um bebê demônio para ele dormir, enquanto você girava uma caixinha de música da forma correta. Depois, você tinha que se equilibrar no assoalho para não fazer nenhum barulho e o bebê acordar. Por fim, você tinha que solucionar um enigma, era um quebra-cabeça codificado, para escapar de um quarto que tinha um indivíduo com uma camisa de força. Um detalhe desse jogo que tinha nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu acho que não, mas você podia colocar o seu número do telefone e aí, enquanto você estava jogando, você recebia uma ligação real, o que tornava a experiência mais assustadora ainda. Uma outra história bem assustadora e que me aterrorizou por bastante tempo foi a do Homem dos Sonhos. Você se deparava na internet com um desenho desse homem e uma pergunta: você já sonhou com ele? Essa história foi publicada pela primeira vez em 2009. De acordo com a história, ela seria a obra de psiquiatras dedicados em descobrir a verdade sobre uma figura misteriosa com a qual mais de 8.000 pessoas ao redor do mundo teriam sonhado. A primeira aparição dele seria ainda mais antiga, de 2006, quando um paciente psiquiátrico desenhou o rosto da figura. Esse paciente teria dito que não conhecia esse homem, mas que já tinha visto ele mais de uma vez em seus sonhos, chegando a dar conselhos e soluções para dilemas da sua vida. O psiquiatra que recebeu a paciente não teria dado bola para o que ela falou. Então ele só deixou o desenho ali em cima da mesa, até que alguns dias depois, um outro paciente chegou e viu o desenho ali. Só que ele falou: nossa,
Que estranho, esse homem sempre aparece nos meus sonhos. O psiquiatra ficou um pouco confuso com a história e decidiu mostrar para outros pacientes dele. Pelo menos 4 outros teriam falado que também sonharam com o mesmo cara. Quando ele compartilhou a foto na sua comunidade profissional, os relatos foram para milhares. Ele teria feito um site oficial para reunir depoimentos e relatos de pessoas que tiveram o mesmo sonho. Algumas pessoas teriam dito que o homem era violento, outras que ele teria ajudado elas, e variava bastante. O bizarro é que quando essa história viralizou na internet, muitas pessoas de fato começaram a falar que já tinham sonhado com esse homem. E aí começaram a surgir diversas teorias. Uma delas dizia que esse homem faria parte do inconsciente coletivo. Outras pessoas sugeriam que ele era um tipo de entidade que invadia a mente das pessoas. Ou até mesmo a primeira pessoa que viu ele teria induzido as seguintes a verem também. Afinal, se você fica pensando muito na coisa, é bem provável que você sonhe com ela. Alguns anos depois dessa história viralizar, foi descoberto que o site oficial do This Man era obra de um sociólogo e publicitário italiano chamado Andrea Natella. Ele teria criado a página como um projeto de arte subversiva e um experimento social. Como ele previa, ganhou o mundo de forma bem rápida. Essa história é mais bizarra porque, apesar de ter sido desmascarado como uma história falsa, até hoje tem pessoas que falam que já viram sim esse homem. A minha opinião, talvez ele tenha um rosto meio comum. Por mais que a gente veja a foto dele e pareça um pouco assustador, dá pra ver que tem alguns traços que são mais comuns. E aí, sei lá, a gente acaba lembrando de uma outra figura e acha que é ele. Eu só sei que talvez depois de verem esse vídeo, vocês vão acabar sonhando com o cara, só porque ficaram vendo muito aqui. Eu também fiquei sabendo que tem alguns planos de um filme sobre essa história ser lançada, então talvez venha aí. E por fim, a última coisa assustadora dos anos 2000 da internet que eu queria comentar era o site assustador.com. Eu não tinha coragem de entrar nesse site. As poucas vezes que eu entrei, eu saí com muito medo. Eu era muito nova, mas eu sei que o site tinha todo tipo de coisa. Tinham histórias de crimes reais, tinham histórias sobrenaturais, relatos de pessoas muito sinistros, tinham fotos estranhas, como aquela garota do corredor, e algumas piores. E, pelo que eu vi pela internet, parece que tinha até uma seção em que você encontrava fotos de pessoas famosas mortas. Sei lá, parece que tinha foto até dos Mamonas, sabe? O que eu acho bem antiético de compartilhar, né? Eu tentei encontrar o site, mas eu não achei. Eu acho que não tem mais. Eu não lembro quem eram os donos, se as pessoas ainda estão aí na internet. Eu consegui achar uma foto antiga desse site e olha só, tem uma aba de atualizações que diz o seguinte: novidades, desastre e promoção. Descrição: foram adicionadas as fotos do acidente e das vítimas do desastre aéreo da TAM 3054. Foi adicionado mais uma nova promoção exclusiva. Promoção Cadáveres. Participe e concorra a 5 DVDs do filme. Ó, tem um outro aviso que eu encontrei. 18+. É recomendável que apenas maiores de 18 anos visualizem o conteúdo desse site. Pessoas com problemas de coração ou que não suportam emoções fortes também não recomenda-se a visualização. O conteúdo desse site é considerado de terror e realidade marcante. Portanto, não nos responsabilizamos pelo que vai acontecer com pessoas que passarem dessa página. A maioria do conteúdo desse site foi retirado da internet. Por isso, não nos responsabilizamos e não temos direitos autorais sobre as imagens e textos. Bom, pelo menos tinham avisos, né, de cuidado para você entrar no site. Só sei que esse site traumatizou uma geração inteira. Eu nem tive tempo de ser traumatizada porque eu já era muito medrosa. Eu já era, né? Agora eu sou menos medrosa, na época eu era mais. Então eu já nem ficava lendo muito porque eu sabia que eu não ia dormir à noite. Mas se vocês quiserem um vídeo pesquisando um pouco mais a fundo alguns artigos que tinham lá no assustador.com, eu posso tentar procurar aqui. Comentem aí se vocês eram dessa época também, se vocês lembram dessas coisas, dessa época da internet bem sem lei. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.